Fala pessoal, beleza? Meu nome é Caio, eu sou estudante do curso de Biotecnologia e como eu havia prometido para vocês, eu vou dar continuidade à série de vídeos falando sobre células. O tema do vídeo de hoje, pessoal, é a membrana plasmática. Porém, antes de eu começar a falar sobre a membrana plasmática, eu quero falar um pouco sobre a parede celular. Sim, por que a parede celular? Por causa, pessoal, que nas células que possuem parede celular, que é no caso das células das bactérias, dos fungos, das algas e das plantas, é a parede celular que vai ser a camada mais externa da célula. É ela quem vai estar em contato com o meio externo, com o meio extracelular. Essa parede celular, pessoal, ela tem a principal função da resistência para as células. E ela possui uma permeabilidade boa. Então, ela não interfere muito na entrada e na saída das moléculas das células, não. Então, pessoal, é basicamente isso que eu queria falar para vocês mesmo sobre parede celular. Vamos, então, logo ao tema membrana plasmática, que até porque é um tema um pouco maior, então eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Então, vamos lá. A membrana plasmática, pessoal, ela é formada por uma bicamada fosfolipídica. O que é isso? São moléculas de fosfato ligadas a moléculas de lipídio. E elas vão formar uma dupla camada, sendo que os lipídios que vão fazer a ligação entre essas camadas. Então, as moléculas de fosfato que estarão mais externo a essa membrana, elas estarão em contato com o citoplasma e com o meio externo. E as moléculas de lipídio ficarão ali no interior mesmo da membrana. Também, pessoal, na membrana plasmática, inserido nessa camada fosfolipídica, você encontrará proteínas. Essas proteínas são chamadas de proteínas de membrana. Sendo assim, a membrana plasmática é uma camada lipoproteica. E a membrana plasmática, pessoal, principalmente nas células onde não tem parede, é ela que vai dar o formato ali da célula. Mas a principal função mesmo da membrana plasmática, e aqui a gente vai estar discutindo aqui nesse vídeo, é a permeabilidade seletiva. O que é isso, permeabilidade seletiva? É a função de controlar moléculas que entram e que saem da célula. Então, tudo para entrar ou para sair da célula, ele precisa passar pela membrana plasmática. É como se ela fosse a portaria ali da célula. Para você entrar num lugar que tem portaria, você tem que passar pela portaria. É a mesma coisa. Toda molécula que vai entrar ou vai sair da célula, ela precisa passar pela membrana plasmática. E isso, pessoal, é independente da célula ter parede celular ou não. É a membrana plasmática que vai controlar essa permeabilidade seletiva. Então, pessoal, essa entrada e saída de moléculas para dentro, para fora da célula, acontece por sistemas chamados por alguns sistemas de transporte. E eu vou falar um pouco de cada um deles aqui para vocês. Começando, pessoal, pelo transporte passivo. O que é transporte passivo? É quando, pessoal, uma molécula ela migra sempre a favor do gradiente de concentração. O que é isso, gradiente de concentração? Imaginamos que fora da célula uma molécula esteja em alta concentração e dentro da célula essa concentração seja baixa. Então, buscando um equilíbrio, essa molécula vai migrar de fora da célula para dentro da célula, a favor do gradiente de concentração, pessoal. Sempre isso, onde a concentração é maior para onde a concentração é menor, buscando um equilíbrio. Esse transporte passivo, ele pode ocorrer por difusão simples. O que é isso? Quando as moléculas conseguem atravessar a barreira fosfolipídica, a camada fosfolipídica da membrana. Porém, pessoal, não é toda molécula que vai conseguir fazer isso. Normalmente, quem consegue é moléculas menores, como o oxigênio, gás carbônico, moléculas menores. As moléculas maiores, e principalmente moléculas muito hidrofílicas, elas não conseguem ultrapassar a bicamada fosfolipídica. Então, ela vai precisar da ajuda das proteínas que estão na membrana. Aquelas proteínas, as proteínas de membranas que estão inseridas na membrana plasmática. E quando uma molécula entra na membrana plasmática, entra na célula, por essas proteínas, a gente chama esse processo de difusão facilitada. Por quê? Porque ela vai estar precisando da ajuda ali da proteína para poder entrar na célula.
Um outro tipo de transporte passivo, pessoal, é a osmose. A osmose é o transporte de água para a célula. A água, pessoal, ela vai sempre migrar onde a concentração de soluto é menor para onde a concentração de soluto é maior. O que é soluto? Soluto é moléculas livres que podem ser diluídas, que podem ser dissolvidas. Então, sempre que um soluto estiver em alta concentração num determinado lugar, esse lugar tende a ganhar água, justamente para poder dissolver ali esse soluto. Só que você pode pensar assim, por que em vez da célula ganhar água, esse soluto não sai da célula? Justamente por causa dessa permeabilidade seletiva, pessoal. Porque pode ser que esse soluto que esteja em alta concentração seja de interesse da célula. A célula não quer se livrar dele. Então a célula ganha água para poder dissolver. A osmose, então, também ela é um transporte passivo. Porque todo transporte passivo, pessoal, por ele obedecer esse gradiente de concentração, ele não há gasto de energia. Você não gasta energia para fazer transporte passivo. E quando eu digo energia, no caso da célula, é a molécula de ATP. Então diz que no transporte passivo não há gasto de ATP. Bom, um outro transporte, pessoal, é o transporte ativo. Esse já vai ser justamente o contrário do transporte passivo. Esse vai gastar energia, vai consumir ATP. O que acontece no transporte ativo? É quando, pessoal, imagine que dentro da sua célula já esteja uma determinada molécula em alta concentração. Porém, a sua célula ainda quer mais ainda dessa molécula. Então, esse transporte vai ser contra o gradiente de concentração. Ele vai migrar onde a concentração é menor para onde a concentração for maior, indo contra esse gradiente. Sendo assim, haverá gasto de energia. Para você ir contra esse gradiente de concentração, você precisa gastar energia, queimar ATP. Então, pessoal, um outro mecanismo aí de entrada e saída de moléculas das células é a endocitose e a exocitose. A endocitose, pessoal, pode ser dividida em fagocitose e pinocitose. Fagocitose, pessoal, é quando a célula ela engloba alguma molécula ali ou algum micro-organismo através da membrana plasmática mesmo. Ela vai, entre aspas, engolir essa molécula, esse micro-organismo. É muito comum células do sistema imunológico fazerem fagocitose para fagocitar micro-organismos. Então, é através da própria membrana ali que a célula vai englobar essa molécula ou esse micro-organismo. Isso, a fagocitose. A pinocitose é um processo muito parecido com a fagocitose. Porém, o que a célula vai estar englobando ali vai ser pequenas partículas diluídas em água. E, por fim, o último processo desses de entrada e saída de moléculas das células é a exocitose. Exocitose, galera, é quando a célula quer botar alguma coisa para fora, ela quer mandar alguma coisa para o meio externo. Isso pode ser algum resíduo metabólico que a célula deseja eliminar, ou também pode ser alguma proteína, alguma substância, alguma molécula que a célula deseja mandar para o meio externo, mandar para o metabolismo. Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês de membrana plasmática. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, tenha ajudado alguém que tenha dúvida nessa matéria. Eu vou continuar postando novos vídeos. Já vou deixar para vocês que o tema do próximo vídeo vai ser o citoplasma e as organelas citoplasmáticas. Então eu peço o apoio de vocês. Quem gostou, que curta, que compartilhe esse vídeo nas redes sociais, que se inscreva no canal, para poder estar me dando uma força também, para eu estar gravando novos vídeos aí. Que até porque dá um trabalhinho gravar e editar os vídeos. Mas é isso aí, forte abraço a todos e valeu!